salve com a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui fazer a exposição do texto bíblico hoje, de João capítulo 5. Aquele homem paralítico do tanque de Betesda. Nós vamos ouvir um pouquinho a respeito dele essa noite. Também, antes de mais nada, eu estava aqui atrás falando com o Diego. Pensa no trabalho maravilhoso que essa igreja faz. Às vezes a gente acha que nós venhamos pregar e às vezes nós nutrimos um sentimento que só nós contribuímos para a fé das pessoas. Mas não é. Ao chegar num culto como esse, nós é que somos fortalecidos por estar no corpo de Deus. Ando muito pela cidade de Piracicaba. Não é toda igreja que tem uma banda. Não é toda igreja que tem um departamento de jovens e adolescentes. Pensa numa carência, irmãos, isso aí. Corta o coração de uma igreja que só tem o departamento das irmãs. O das irmãs nunca falha, né, pastor? Pastor? O das irmãs sempre tem, mas outros departamentos não tem, irmãos. Então, se sinta abençoado pelo pastor e pela pastora da igreja que vocês têm, irmãos. Se sinta abençoado. Tenho certeza que esses joelhos já ralou muito, não, pastor? Está vendo? Tudo isso é fruto de um trabalho, irmãos. Amém, irmãos? Também agradecer ao pastor Diego aqui, que me convidou por esse trabalho, pela confiança. Claro, os meus agradecimentos pessoais ao pastor presidente, à pastora presidente também, aos demais companheiros aqui da tribuna, a toda a igreja que se disponibilizou a estar aqui essa noite. O pregador que chega aqui, encontra uma igreja como essa no meio da semana, ele tem que ser o mais humilde, o mais simples que ele puder. Simplesmente só o arroz com feijão. Só pegar a palavra. Só isso. Amém? Vamos fazer a leitura então do texto bíblico. João capítulo 5, versos de número 1, que diz assim o sagrado texto: Depois disso havia uma festa em Deus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próxima à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. E finalizamos no versículo 9. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Esse primeiro dia da campanha, segunda quinta-feira da campanha, vivendo o seu milagre. Antes de mais nada, nós precisamos fazer algumas considerações a respeito do Evangelho de João. Irmãos, os 3 evangelhos chamados sinóticos, que significa semelhante, Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam a respeito da vida de Jesus numa linha horizontal. Sempre fala mais da humanidade de Jesus. O Evangelho de João, ele trata no
numa linha vertical, sempre tratando Jesus dentro da divindade. O Evangelho de Mateus, ele começa com uma genealogia traçada desde Abraão, passando por Davi, chegando até José, também Maria, que ambos eram da descendência da divindade. O Evangelho de Marcos, ele começa já tratando de Jesus a respeito do seu trabalho. O Evangelho de Marcos, ele é escrito numa linguagem romana, conhecido como o Evangelho de Pedro, porque Pedro foi quem ditou, Pedro foi quem contava as experiências que teve com Jesus, e Marcos ele escrevia. E como os romanos são uma etnia que admirava o trabalho, então Marcos escreve a respeito de Jesus dentro de uma ótica trabalhista, do boi, aquele que trabalha. Lucas, ele trata de Jesus inúmeras vezes, a expressão filho do homem, filho do homem, filho do homem. Aleluia. Lucas, ele traça o perfil genealógico de Jesus desde Jesus, agora até Adão, demonstrando que Jesus também é um descendente direto de Adão. O Evangelho de João, ele começa o prólogo, o princípio do Evangelho de Jesus, já tratando dele como um ser eterno. Por exemplo, o versículo 1 vem, no princípio, olha lá onde João começa o seu Evangelho. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então, ele trata muito dessa questão vertical. No entanto, pode juntar os três evangelhos, não tem a totalidade de informação que o Evangelho joanino tem. Por exemplo, os documentos joaninos têm 72% de informação exclusiva, que juntando os três evangelhos sinóticos não tem. Por exemplo, o diálogo com Nicodemos, só de João. O primeiro princípio dos milagres públicos, quando Jesus sai da sua obscuridade para a vida pública, transformando água em vinho, só no Evangelho de João. O diálogo com a mulher samaritana, só no Evangelho de João. A cura do paralítico do tanque de Betesda, lido aqui essa noite, só no Evangelho de João. A cura de um cego de nascença, no capítulo 9, só no Evangelho de João. A ressurreição de Lázaro não tem no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, só no Evangelho agora. Então, são 72% de informação exclusiva que os outros evangelhos somados juntos não têm. Então, dentro do escopo do Evangelho de João, tem uma linha de 7 milagres, começando no capítulo 2, a água sendo transformada em vinho, e culminando na ressurreição do Filho de Deus. Por exemplo, no capítulo 20, nós temos a objetividade do escrito desse Evangelho. O Evangelho de João é escrito para pessoas que já conhecem um pouco da Bíblia Sagrada. Não é escrito para principiante, porque o Evangelho de João é para combater o gnosticismo. O gnosticismo, até 200 anos depois de Jesus, não foi a morte o que mais ameaçou a era apostólica e o início da igreja primitiva. Não era o martírio, as ameaças de morte, nada. O que mais ameaçou a igreja até nos primeiros 200 anos foi o gnosticismo, essa doutrina que tentava subestimar a divindade de Jesus, dizendo que Jesus, na escala heráldica dos anjos, ele era o mais inferior. Por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, eles estavam tratando Jesus, que o gnosticismo tratava que toda matéria criada, ela é finita. Se é finita, ela é corrompida. E se ela é corrompida, ela vai se autodestruir. Se Jesus se humanizou, tendo esta humanidade,
humanidade. E se toda a humanidade é matéria, a matéria vai se autodestruir, então ele não pode ser um salvador. Só que Paulo, ele tira o pino de uma granada, ele joga dentro desse comboio de gnosticismo dizendo: vocês estão dizendo que ele não é capaz de trazer a salvação à humanidade. Paulo vai mais além. Paulo diz: por meio do seu sangue todas as coisas foi reconciliado. Tudo que está no céu e na terra se reconciliou com Deus novamente. Então o Evangelho de João, ele tem essa proporcionalidade. No capítulo 20, a objetividade, como eu estava falando, e Jesus realizou muitos outros sinais na presença dos seus discípulos. Olha o objetivo do Evangelho. Mas estes está se referindo aos 7 milagres que permeiam o Evangelho de João, que culmina na sua ressurreição entre os mortos. E estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e em seu nome tenhais vida eterna. E o que nós temos aqui? A história emocionante de um homem que os 38 anos não é a sua idade. Por exemplo, o versículo 5: e estava ali, o termo estava vem em estabelecer, ou seja, havia um homem que já estava estabelecido à beira de um tanque, chamado em hebreu Betesda. Esse termo estava ali um homem. João usa o termo antropos, porque a ideia de João é: o que está sendo dito a respeito desse homem, considera-se o que está sendo dito para toda a humanidade. Então, o texto e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Irmãos, nós estudamos algumas traduções bíblicas do nosso entendimento, até do nosso conhecimento, mas mundialmente existe a tradição da Vulgata Latina. É uma compilação por Jerônimo. O termo vulgar vem de vulgar, é uma linguagem inferior, para que circulasse dentro dos bairros, dos subúrbios e de fácil compreensão. E tem uma linguagem chamada linguagem siriaca. A linguagem siriaca é a linguagem latina que circulava no Oriente, para as igrejas terem um entendimento. Lá está assim: e havia um homem que já estava estabelecido ao redor de um tanque. Era um homem que por 38 anos ficou do lado de um tanque, perdendo as suas esperanças. Aí vem o que acrescenta: e foi reduzido a essa enfermidade. A ideia é: de tantos anos que esse homem ficou esperançoso do seu milagre, ele foi reduzido a tal estado, o que ficou enfermo. Porém, estava acontecendo ao redor uma festividade. Existe uma linguagem que chama anartro, que significa incompleto. Quando você lê o versículo 1, diz: depois disso havia uma festa entre os judeus. Ah lá, é uma linguagem incompleta, propositalmente pelo autor, porque ele não está interessado em dizer especificadamente qual era a festa.
Pentecoste. Só que é uma linguagem incompleta o versículo 1. O autor ele não está preocupado em falar da festividade. Ele está preocupado em falar do que aconteceu na festividade. Então, e havia uma festa. Essas festas, eu não gosto muito dessas linguagens paralelas, mas tem sentido. O historiador Heródoto e o historiador Flávio José, eles dizem que ficava tão apinhada as festas em Jerusalém que chegava a quase 5 milhões de pessoas. Repare comigo, o texto diz que Jesus subiu. Da onde ele estava em Jericó até subir em Jerusalém era um declínio de 1000 metros para cima. Só que de Jericó até Jerusalém era um percurso que totalizava 24 quilômetros. Então Jesus ele sobe 1000 metros até Jerusalém, ficava sempre em cima do monte. Ele sobe 24 quilômetros. Ele anda de 1000 metros para cima. Quando ele chega, ele encontra o quê? Uma festa apinhada. A primeira coisa numa festividade que Jesus fez foi: eu vou lá ao tanque onde tem necessidade. Festividade, ela é de Deus. A festividade, ela é importante. Esses dias eu estava numa reunião do ministério onde eu congrego, e lá alguém tomou o microfone e disse: não, porque essas festividades tem que rever, o negócio é com o pecador, e eu sou líder do departamento de adolescente. Não, que tem que ser para pecador, irmãos. Adolescente não tem muita estrutura para evangelizar. Então, como é que a festividade dentro da igreja não é importante para esses meninos? É importante sim. No entanto, a festividade ela é importante. A festividade ela é boa. A festividade nós damos um tema e Deus opera, mas em qualquer festividade, quando Jesus chega, ele procura um necessitado. Ele chega. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, que tem 5 alpendres. O tanque era profundo. Existiu nos tempos de Neemias, a partir do capítulo 3, a reconstrução dos muros que protegia a cidade, uma vez destruída pela Babilônia. Lá eles fizeram escavações, porque quando o cerco pelo lado de fora sitiasse a cidade dos judeus, eles teriam uma canalização de água que viria de fora para dentro. Você já viu o Salmo de número 46? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você já viu o que diz o versículo 5? Porque Deus está no meio da cidade, ela não será abalada. Ou seja, quem sitiava Jerusalém pelo lado de fora eram os que ficavam sedento, porque quem estava dentro da cidade tinha uma canalização para dentro. Podia sitiar quem está dentro, mas tinha água para beber. E quem estava tentando prender a igreja pelo lado de fora, os que estavam ficando sedentos. Não tem problema não. Deixa o inimigo vir. Deixa o inimigo tentar fazer pressão. Deixa o inimigo tentar nos prender. Deixa o inimigo tentar achar que ele vai nos fazer sentir sede, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmãos, esse tanque tinha águas ferruginosas. A pressão do tanque fazia alguns borbulhos que a água ela se movimentava. Por exemplo, a parte B do versículo 3 e 4, vou explicar para você. Existe um pergaminho que chama Codex de Alexandria. Esse pergaminho está no Museu da França. É o pergaminho mais antigo que nós temos atualmente, de 1600. Nós não temos pergaminhos
escriba, quando estava compilando o Evangelho de João, ele coloca isso no sentido de uma glosa. O que é uma glosa? É uma anotação, um comentário explicativo, esclarecedor ou interpretativo, acrescentado por causa do versículo 3, parte A. O que tem na parte A? E havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento da água. Então, o escriba, ele acrescenta esse versículo, porque o autor, ele tinha conhecimento de alguma tradição que circulava naquela época. E qual é? Aí entra o versículo 4. E, porquanto um anjo descia a um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, o versículo 4, ele explica uma tradição fictícia que acontecia na época. Aleluia. Então Jesus, ele vai ao tanque. Esse tanque, a Bíblia diz que tinha 5 pilastras. Isaías fala desse tanque. Esse tanque era para os enfermos se lavarem. Com o tempo se tornou onde eles lavavam os ferimentos, aonde essas colunas existiam panos para impedir que as pessoas de fora visualizassem a nudez de quem dentro tinha que se despir para usar aquelas águas para lavar o seu corpo. Então Isaías traz a ideia que aquele tanque era um viveiro de águas sujas, onde enfermos e impuros, tanto homens quanto mulheres, usavam aquelas águas para se lavar. Só que o versículo 3 diz: e jazia nesse tanque uma multidão. O termo jazia, o verbo, está no presente, indicando que todos os dias chegavam mais enfermos, mais e mais. Só que está acontecendo uma festa. Jesus chega, se desloca esse tanque. Ele age que nem um médico, um cirurgião, que quando chega na sala, ele identifica o pior caso para começar a tratar. Aleluia! Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse estado baixo que esse homem estava, 38 anos enfermo, num lugar onde era um viveiro de águas sujas, foi o que o condicionou a se posicionar para receber o seu milagre. Você está vendo por quê? Tem às vezes nós reclamamos de onde estamos, às vezes nós reclamamos do fundo do poço aonde Deus nos permite chegar, às vezes o ambiente catastrófico, destruído, completamente atribulado, às vezes nós nos encontramos lá, mas é esse tipo de ambiente que te posiciona para receber o milagre. Questiona não, vai dando glória, vai caminhando, vai louvando nem da aprovação, não reclama não da onde você está e do que você está passando. Esse é o cenário que é considerado um instrumento por Deus, porque é esse cenário que vai te mobilizar, te posicionar para receber milagre. Ao entrar no tanque, Jesus vê o pior caso, seleciona para poder reconstituir a vida daquele homem. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você essa noite. Só Deus sabe como o nosso coração está a partir do momento que nós entramos aqui. Às vezes é muito difícil deslocar os problemas da vida pessoal, conjugal, profissional, ministerial e deixar de lado dentro da igreja no momento de vaga. Às vezes tem corações que entrou aqui despedaçados, sem mais esperança, cansados, oprimidos, desvalorizados. Pessoas que estão aqui que já não têm mais esperança, que não sabem como vai ser o dia de amanhã. Mas eu tenho uma
reduzido a esse estado de enfermidade. E a ideia de João, quando ele dá números, 38 anos, sua intenção é mostrar que ele estava com aquela enfermidade por 38 anos, fora a idade que ele já foi acometido. A idade que ele já tinha quando ele foi acometido com essa enfermidade. Então, os 38 anos de enfermidade, que não é a sua idade, é para mostrar o desespero humano. Já havia 38 anos. A questão é, levaram ele para esse tanque. E por 38 anos ele ficou esperançoso. Vai movimentar as águas. Alguém vai chegar e vai me descer nessas águas. Passa o primeiro ano. Não, esse ano tudo certo. No ano que vem vai dar certo. Passa o segundo ano. Nada acontece. Passa uma década. 10 anos. Já começa um certo desespero a afligir o coração. E já começa o princípio de uma dúvida. Ixi, será? Passa 2 décadas, 3, 35, bate os 38 anos e nada acontece.
Talvez um amigo o abandonou. Talvez quando ele foi reduzido àquele seu estado, esperando algo acontecer e nunca acontecia, a própria família virou as costas. Às vezes, os amigos que andavam para cima e para baixo quando tem carteira cheia, quando paga a conta, tudo indo de bem e pior, de poupa e vento. Quando aquele homem fica naquele estado, a Bíblia não menciona que ele tem ninguém, nem família e muitos menos um amigo. Nossa. Vendo esse deitado, e que estava neste tempo, que havia muito tempo, disse-lhe. Olha que palavra paradoxal, que vai contrária à nossa razão. Queres ficar são? Vou dizer por causa desse aleluia. A palavra são, no texto grego, significa 5 palavras. Igis. Essa palavra aparece cerca de 14 vezes no Evangelho de João. 7 delas no capítulo 5. A palavra igis significa integridade, porque Jesus nunca cura uma doença sem antes de devolver a integridade perante a sociedade. Não faz sentido me curar e eu continuar com a minha reputação dobre perante a sociedade. Tem uma palavra aqui, irmãs, para vocês. Antes do milagre chegar, ele já está preparando o coração da sociedade para voltar a reconhecer a integridade que ele está te dando. Mas Rafael, você está dizendo que eu não sou honesto? Não, de maneira nenhuma. Ele era visto pela sociedade como um paralítico. Quando ele pegou a sua cama e saiu, os religiosos disseram para ele: já sabe, você não devia estar lá? Então, a sua enfermidade carregava uma certa vergonha perante a sociedade. Então Jesus pergunta para ele: quer explicação? Ou seja, queres voltar a ser enxergado com bons olhos pela sociedade novamente? Deixa eu dizer uma coisa para você: sempre tem um vizinho ou uma vizinha, sempre tem alguém no trabalho, sempre tem alguém no seio da sociedade que não vai com a força do cristão. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse: olha, o mundo vai me odiar e também vai odiar a vocês. E isso significa que a maior marca de um ministério autêntico não é a pregação ou o louvor, é o ódio que as pessoas nutrem a seu respeito, porque isso é o que comprova que você é um filho de Deus. Queres ficar são? A questão é, já estou para finalizar. Por que uma pergunta? Eu fiquei me perguntando. E depois do convite do pastor Diego, eu tinha que pedir para o Espírito Santo um texto coerente com a nossa noite. Naquele momento. E por isso, Deus colocou no meu coração esse texto. Eu falei: mas Jesus, por que uma pergunta? Queres ficar são? Além de ser curado da sua enfermidade, devolver a sua boa reputação perante a sociedade? Se é uma pergunta, é porque Jesus, ele respeita a decisão opcional da pessoa. Ele podia muito bem dizer: não quero mais, eu quero continuar com a vida. Por quê? Aí o Espírito Santo cochichou: porque o poder operacional divino não anula o esforço humano. É uma questão de querer, é uma questão de desenvolver uma vontade interior
Tem gente que não quer sair das drogas, como foi dito aqui. Tem gente que não quer sair do estado da prostituição. Tem gente que não quer sair do estado das baladinhas. Tá tudo certo, vamos lá curtir. Amanhã nós estamos aqui. Tem gente que não quer sair da vida promíscua e vulgar que as pessoas levam. Jesus respeita, mas eu estou aqui diante de um povo que optou direto. Tem todas essas opções lá fora, mas é uma decisão. Eu, a igreja, você quis estar aqui essa noite. E vou encerrar agora. Queres ficar são? Obrigado, Jesus. Queres ficar são? Quando ele? Olha a resposta desse homem. Você consegue sentir? Senhor, não tem homem, não tem antropos, ou seja, não tem homem na massa da humanidade que faça por mim aquilo que eu preciso, porque ele também precisa. Quando surgir a oportunidade, ao invés de me ajudar, mas ele também precisa. Esse homem desce primeiro no meu lugar, e eu continuo. Você está vendo a desesperança na voz? Não tem ninguém. Não é que alguém deixou você falando. Não é que ninguém te ajudou. É porque ela também precisava. Ele também precisava da ajuda. Por isso não é que você ficou sozinho nessa. É que tudo aquilo que você precisa, aquela pessoa que te prometeu te ajudar, ela também precisa. Só que chega Jesus. Queres ficar são? Senhor, não tem ninguém que me coloque. Enquanto eu vou, outro desce no meu lugar. Ou seja, parafraseando, todos aqueles que me prometeram ajudar a obter a minha cura, ficou pelo caminho porque eles também precisavam. E os meus esforços, a minha metodologia de tentar chegar lá, sempre chega alguém na minha frente. E eu continuo nesse estado. Ou seja, Jesus não chegou para indicar um caminho de cura. Jesus chegou porque é a própria cura. Tem gente que está desanimando pelo caminho, porque não entendeu que aquelas pessoas que te prometeu ajudar, elas também precisam de ajuda e está ficando pelo caminho. E os seus métodos de tentar obter uma promoção ministerial, a cura física, uma porta aberta numa empresa, uma faculdade pelos filhos, os seus próprios métodos não têm funcionado. Só que Jesus chegou aqui não é para te indicar o que fazer. Ele chegou aqui porque ele é a própria solução da sua necessidade. E paro por aqui nessa frase. 3 expressões verbalizadas. Toma. Ou melhor, levanta-te. Olha o outro verbo. Toma. Olha o outro verbo. E anda. A palavra, você consegue imaginar Jesus, a palavra que Jesus libera, esse homem levantando do leito, tudo atrofiado. Você consegue ver aqueles músculos desatrofiando, esticando o seu corpo, recebendo vigor físico, que foi extinto pelos 38 anos, naquela condição atrofiada. Ele levanta, toma o leito e começa a andar. Segura. Ele pegou o leito, que era o seu estado de vergonha. Agora ele anda mostrando que aquilo que
Prepara o louvor aí, esse que estava ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo culto, porque tem gente que conhece mais a fama do tanque do que de Jesus. Jesus já estava 3 anos andando. Quando alguém se machucava, leva para o tanque. Tem gente que conhece mais a fama do tanque do que do próprio Jesus. Todo culto que descentraliza a pessoa de Jesus contribui para continuar sem movimentação. Mas todo culto que centraliza a pessoa de Cristo é um culto de movimentação. Levanta-te, toma e anda. Fique de pé, igreja. Toma a permissão. Já estamos encerrando.